Vamos falar da técnica Feynman, que ela é famosíssima. Basicamente é o seguinte, e eu vou tentar dar um exemplo aqui com você. Escolha um conceito, qualquer conceito aí que você queira estudar. Aí você imagina que está ensinando para uma criança de 6 anos. Se você travar, você vai ver quem não entendeu aquele conteúdo ainda, vai ter que voltar para a teoria, revisa e depois simplifica aquela situação. Basicamente, escreve o nome do conceito lá no topo, ensina para a criança de 6 anos, escreve como se fosse explicar para uma criança de 6 anos, veja onde tem dificuldade, revisa e tenta simplificar. Vou dar aqui um exemplo. Vamos imaginar que eu e você temos que estudar aqui os princípios fundamentais. O que são? Os princípios fundamentais são os valores nucleares do sistema constitucional, possuem as funções de estruturar o ordenamento jurídico, conferir coerência e lógica ao sistema, nortear a interpretação normativa e subsidiar as lacunas jurídicas. É isso aqui que a gente tem que estudar. Ok, como é que eu faria? Eu fiz 2 tentativas. A primeira, em cima, coloque o nome, princípios fundamentais. O que eu explicaria para uma criança de 6 anos? Olha, seria como uma raiz de uma árvore. O bom é você fazer analogias, porque a analogia vai fazer a criança entender. Seria como uma raiz de uma árvore que mantém unida todo o conteúdo ou alicerce de uma casa. Uma base sólida que serve para toda a casa. Essa base sólida faz com que toda a Constituição Federal seja única. Na prática, quando se tem dúvida entre 2 situações de uma lei, ou quando uma lei não trata de determinado assunto, um princípio fundamental pode ajudar a escolher o assunto de mais importância. Eu olhei, tá faltando alguma coisa aí, eu acho que a criança ainda não vai entender. Tem alguns termos técnicos, o ideal é que você tire todos os termos técnicos do texto, então fui lá. Princípios fundamentais. Comecei, o que é Constituição, né? Constituição é o conjunto de regras mais importantes do país. Regras a criança entende, ok. Princípios fundamentais da Constituição Federal seriam como a raiz de uma árvore que mantém unido todo o conteúdo. As leis são as regras menos importantes e mais detalhadas. Seriam os galhos dessa árvore. Os princípios fundamentais têm que ser comparados também ao alicerce de uma casa. Essa base sólida faz com que toda a Constituição Federal seja única. Na prática, quando se tem dúvida entre 2 situações de uma regra de menor importância, lei, ou quando a Constituição não trata de determinado assunto, um princípio fundamental pode ajudar a escolher o assunto com mais importância ou dar uma solução. Ou seja, eu peguei esse texto aqui que está bem teórico e bem técnico mesmo, e tentei explicar para uma criança de 6 anos. Claro que não fiz o melhor aqui, eu só quis dar um exemplo da técnica Feynman, né? Que talvez seja útil para você com o tempo e utilizar. Talvez não utilize muito, ela é fácil de utilizar, mas não precisa utilizar em todo o conteúdo, alguns conteúdos.